eterna. Nesta mensagem hoje à noite, não há palavra triste, somente há palavra feliz, de amor e de esperança, porque trata-se da história do amor eterno de Deus para com os homens, o Evangelho que dá vida aos mortos em ofensas e pecados e esperança aos pecadores desesperados, que salva os perdidos, que justifica os condenados e faz crente aos incrédulos. O Evangelho da graça não é a declaração das opiniões humanas, não é o que eu acho, o que eu penso, nem é a teologia, nem a filosofia de alguém, nem a crença de uma certa igreja, mas é a declaração dos fatos já acontecidos e relatados na palavra de Deus. Não é a história da morte de qualquer pessoa, mas sim a história da morte do Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos homens já morreram, mas só a morte de Cristo pode salvar o pecador da ira de Deus. Então, nesta noite, eu quero, em primeiro lugar, tratar sobre o conteúdo do Evangelho. Talvez eu faria a pergunta, ou quero fazer a pergunta aqui, o que é o Evangelho? Qual o seu conteúdo? E a resposta está no texto que nós lemos. Nós temos 3 fatos aqui muito importantes que são realmente a base, o conteúdo do Evangelho. Primeiro, no verso 3 de 1 Coríntios 15, diz que Jesus Cristo morreu por nossos pecados. Nós estamos ainda na semana da Páscoa, no final de semana em que comemoramos a Páscoa, e Jesus Cristo, ele morreu por nossos pecados. Cristo sofreu a ira de Deus e a pena do pecado no lugar do pecador para salvá-lo das suas ofensas. O justo, o Senhor Jesus Cristo, sofreu no lugar, ou seja, substituiu o injusto, o pecador, para salvá-lo. Jesus, como o Cordeiro de Deus, ele derramou o seu sangue para salvar o pecador. João disse, João Batista falou em João 1:29, dizendo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, aquele que morreu na cruz, ele é o Cordeiro de Deus perfeito que tira o pecado do mundo. 1 Pedro 3:18 diz: Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então o justo, o Senhor Jesus, morreu por nós, os pecadores injustos, porque Ele quer nos conduzir a Deus, nos levar à presença do Senhor, para que a gente comece a fazer parte da sua família. O Senhor Jesus Cristo, ele sofreu a pena justa de Deus sobre o pecador, e a pena justa é exatamente a morte. A morte de Jesus era para ser a sua morte e a minha morte, porque os nossos pecados exigem que eles sejam punidos, e eles são punidos seriam punidos com a morte. E foi por isso que Jesus foi até a cruz. E assim, ele ganhou o perdão de todo o pecado. Também Jesus ganhou a justiça que o pecador não tem, pela sua vida perfeita. Esta justiça ganha por ele, ela é imputada ao pecador na salvação. Por isso, o crente em Jesus Cristo, ele é declarado santo perante Deus para sempre na pessoa de Jesus Cristo. Não é que ele esteja todo o tempo santo, mas na condição de santo. E isso não muda, porque Deus, ele nos declarou justos na pessoa de Jesus Cristo pelo que Jesus fez, por sua morte. E quero afirmar aqui que é só Jesus Cristo quem salva. Nem Pedro, nem João, nem Maria, nem Padre Cícero, nem qualquer uma outra pessoa deste mundo pode salvar quem quer que seja. Somente Jesus, o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz, somente Ele pode salvar o pecador. Então, o primeiro fato que compõe o conteúdo do Evangelho é que Jesus morreu pelos nossos pecados. O segundo fato é que Jesus Cristo, ele foi sepultado. No verso 4 diz: e foi sepultado segundo as Escrituras. Cristo Jesus morreu de verdade. Não foi uma morte inventada,
não foi uma morte dramatizada como um ator fez que morreu, não. Foi uma morte de verdade. E por isso ele foi sepultado. Ele foi até a cruz. Você imagina ficar pendurado numa cruz? Quando a gente fica com o braço levantado assim por 5, 10 minutos, já começa a dar cãibra, já começa a doer. Você imagina 1, 2, 3 horas pendurado, coroa de espinho, o lado furado, e todo aquele sofrimento que ele teve. E ao ficar pendurado, então ele foi perdendo as forças e chegou o momento que ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele realmente morreu. E por isso ele foi sepultado. Ele sofreu a pena justa do pecado, que é a morte, como eu já falei, no lugar do pecador. Ele sofreu pelos pecados dos outros, não foi pelos pecados dele, porque a Bíblia diz que Jesus não cometeu nenhum pecado. Jesus levou uma vida perfeita, de acordo com a lei de Deus. Ele cumpriu toda a lei, somente ele cumpriu toda a lei. Ele conheceu a morte por nós, os pecadores. Então, qual é a importância do sepultamento? A importância do sepultamento era exatamente como eu disse de manhã, para mostrar que ele morreu. Porque senão os judeus iriam dizer: inventaram que ele morreu e agora estão inventando que ele ressuscitou. Mas ele nem foi sepultado. Então ele foi realmente sepultado, para não deixar nenhuma dúvida, para que a gente não viesse a pensar estas coisas, mas simplesmente a gente entendesse que ele morreu de verdade, ele foi sepultado. Mas a maior verdade do conteúdo do Evangelho é que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras já anunciavam. Esta é a prova que Jesus venceu o pecado, que Jesus venceu o sepulcro, que Jesus venceu a morte pelo pecador, por mim e por você. Romanos 4:25 é um versículo muito interessante. O apóstolo Paulo diz: o qual, está falando de Jesus, né? O qual foi entregue por causa das nossas transgressões, ou seja, dos nossos pecados. Então ele morreu por causa do meu pecado e do seu pecado, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Aquilo que eu já falei, que Deus em Cristo, ele nos declarou justo. Aqui os nossos pecados foram lançados na conta de Jesus, e a justiça de Jesus foi lançada na minha conta, e agora eu não devo mais, eu não tenho mais um débito diante de Deus por causa dos meus pecados. E eu louvo a Deus, porque Jesus ressuscitou. Ele morreu, ele foi sepultado, mas ele ressuscitou conforme as Escrituras já previam. O Salvador, ele morreu sim, mas ele ressuscitou, mostrando que a salvação foi feita e cumprida, perfeita e eternamente. Hoje de manhã eu postei uma imagem que mostrava o túmulo aberto, que Jesus não estava mais lá. E à frente do túmulo, uma ilustração, estava lá o túmulo de Maomé, de Buda e de outros líderes religiosos em quem as pessoas acreditam. Aqueles outros todos estão lá no túmulo. O corpo deles está se decompondo lá. Os ossos, os restos mortais estão lá. Mas no túmulo onde Jesus foi colocado, não tem mais isso. Jesus, ele ressuscitou. E esta verdade é para alegrar o nosso coração. É a garantia de que nós podemos estar diante de Deus justificados e alegres, porque a salvação que Jesus nos dá, ela é perfeita e eterna. Jesus Cristo, ele vive agora para nos salvar e interceder por nós, os crentes, e vir nos buscar um dia para ficar com ele para sempre. A ressurreição, amados, é a garantia de tudo que Jesus Cristo fez para salvar o pecador. Ele salva do pecado e, além disto, ele dá a vida eterna. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, a sua morte teria sido em vão. Mas glória a Deus, porque ele ressuscitou e ele pode garantir esta salvação eterna para você e para mim. Este é o conteúdo do Evangelho.
O evangelho que Jesus deixou e ensinou na sua palavra, ele não é um evangelho de prosperidade, ele não é um evangelho de cura, não é um evangelho de nada disso, mas trata diretamente com a salvação do pecador. E foi por isso que Jesus foi até a cruz, morreu, foi sepultado e ressuscitou para garantir esta salvação do pecador. Agora, além de saber o conteúdo do evangelho, esta parte é muito importante, tanto para nós que já somos crentes, como para você que ainda não é. Você precisa entender que a morte de Jesus não foi para que ele se tornasse um mártir, se tornasse conhecido, não. A morte dele foi para perdoar os nossos pecados. E a sua ressurreição foi para garantir a nossa vida eterna. Mas além do conteúdo do evangelho, nós temos também a comissão do evangelho. Jesus, antes de subir ao céu, ele nos deixou uma ordem para realizarmos, uma missão para cumprirmos. Deus mandou, na pessoa de Jesus, mandou seu povo pregar o evangelho da graça a toda criatura. Marcos 16:15 diz: E disse-lhes, Jesus está falando aqui, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Devemos pregar este evangelho aos perdidos. Quem são os perdidos? São todos aqueles que não tiveram um encontro pessoal com Jesus Cristo, que ainda não têm certeza da vida eterna, que ainda estão com medo de morrer e ir para o inferno, ainda estão com dúvida sobre o que vai acontecer com eles no futuro. Estas pessoas precisam compreender que nós podemos ter a certeza, a segurança, uma salvação que só Deus pode dar, porque Jesus morreu e ressuscitou para garanti-la. Ninguém pode ser salvo sem ouvir o evangelho. Romanos 10:17 diz: E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Para que uma pessoa possa ser salva, ela precisa ter fé. Mas para que ela possa ter fé, ela precisa ouvir a pregação da palavra de Deus. Ninguém vai ter fé em Deus se não começar a crer na palavra de Deus que condena o pecado, que diz que Jesus quer salvar, que a pessoa precisa se arrepender desses pecados e receber esta salvação que só Jesus pode dar. Então, quando ela começa a ouvir o evangelho, então ela começa a ter fé. E esta fé faz com que ela acredite no Senhor Jesus Cristo e o confesse como Senhor e Salvador da sua vida. É o que Deus usa para chamar aqueles que vão vir à salvação em Jesus Cristo. Deus usa o evangelho. Ele não vai usar nenhuma outra coisa para salvar as pessoas a não ser o evangelho. Talvez você diga, mas eu já ouvi pessoas que foram salvas porque ouviram o hino, mas no hino tinha o evangelho incutido lá. Eu já ouvi falar de pessoas que foram salvas porque alguém deu um testemunho da vida, porque aquela pessoa já tinha sido salva e o evangelho transformou a vida dela. Mas sem o evangelho, sem a pregação do evangelho, ninguém será salvo. É necessária a pregação do evangelho. E esta é uma responsabilidade minha e sua, é uma responsabilidade de todos os crentes. E Paulo diz que devemos fazer isto a tempo e a fora de tempo. Quer as pessoas ouçam, quer deixem de ouvir. Quer elas queiram ou não, nós temos que pregar o evangelho. Deus, na pessoa de Jesus, deu esta ordem. Como Senhor, ele precisa ser obedecido. Ele nos mandou pregar o evangelho da graça. Mas esse evangelho da graça, ele é o poder de Deus para a salvação. Olha Romanos 1:16 diz: Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não há salvação sem evangelho. Não há poder de Deus agindo na vida das pessoas sem a pregação da palavra de Deus. O evangelho da graça, ele é o poder de Deus para a salvação. Ele não é o evangelho falsificado de Satanás, o outro evangelho, conforme o Paulo diz em Gálatas 1:6-9, que os Gálatas estavam indo para um outro evangelho, que ensina que o pecador é salvo pelos seus méritos, pelos seus esforços e pelas suas boas obras. Mas
A Bíblia, em Gálatas 2, 8 a 10, diz que o pecador é salvo pela graça de Deus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. O pecador, ele recebe a salvação pela fé em Jesus Cristo. Gálatas 2:16 diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Nem as obras da lei de Deus ou qualquer uma outra obra pode levar uma pessoa até Jesus. Tem muitas pessoas que acham que por ajudarem outros, por fazerem caridade, por serem pessoas humanamente boas, elas vão ter direito a esta vida eterna. Olha, a Bíblia diz que você está enganado. A salvação que Jesus dá é somente pela fé em Jesus. Porque se fosse por obras, não teria razão de Jesus ter vindo até a cruz para morrer pelos nossos pecados. Se a salvação pudesse vir pelas nossas obras de caridade ou cumprir as obras da lei, Jesus não precisava ter vindo até a cruz. Então não há salvação por obras da lei, nem por qualquer obra que a gente faça. A salvação, ela é pela fé em Jesus Cristo, sem as obras da lei. É pela fé na obra que Jesus fez para salvar. É pela fé na obra... que obra é essa? É a pergunta aqui. É a obra de que ele morreu, foi sepultado e ressuscitou para salvar perfeita e completamente. Mais nada e menos nada. Essa fé não pode ser dividida entre Jesus e uma religião, entre uma obra, entre um santo, Maria, um ritual, nada disso. É a graça de Deus que leva o pecador a confiar em Jesus Cristo como seu Salvador. Essa fé que vem de Deus leva o pecador a confiar em Cristo como seu Salvador único e suficiente. Jesus é suficiente para nós, não precisamos de mais nada. Os judeus queriam que fosse Jesus mais a circuncisão. Aqui, aos Gálatas, Paulo diz, eles estavam querendo que fosse Jesus mais as obras da lei, mas é somente Jesus. Ele tem que ser o nosso único e suficiente Salvador. Essa salvação é para aquele que crê em Jesus Cristo como sua única esperança do céu. É só Jesus Cristo quem salva. Então nós vimos o conteúdo do Evangelho. Jesus Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. Nós vimos exatamente a comissão do Evangelho, que temos que pregar o Evangelho da graça a toda criatura, que o Evangelho é o poder de Deus e também que o pecador recebe pela fé a salvação em Cristo Jesus. Agora, eu quero mostrar as características desse Evangelho e elas falam muito sobre ele. Em primeiro lugar, Efésios 1:13 diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então aqui está falando do evangelho da salvação. Esta é uma característica, o evangelho produz a salvação. É a mensagem verdadeira da salvação por Jesus Cristo. Quem confia nele como seu único e suficiente Salvador é salvo para sempre. Nunca mais você vai ser perdido. Esta condição nunca vai mudar, porque Jesus não brinca de salvar e a pessoa perder a salvação e ele salvar de novo. Ele não é uma pessoa que fica com esse tipo de brincadeira. Ele é um Salvador eterno. Ele é um Salvador perfeito. E a obra dele foi feita de uma vez para sempre. Então é o Evangelho da salvação. Mas é também o Evangelho da graça de Deus. Atos 20:24 diz: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira
e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Graça fala de um favor que a gente não merece. E a graça de Deus é o favor que Deus executou por nós. Nós merecíamos a condenação eterna. Deus nos deu Jesus para nos salvar eternamente. Nós merecíamos ir para o inferno. Deus nos deu Jesus para nos livrar do inferno. Isso é por causa da graça de Deus. A salvação, ela é pela graça de Deus somente. Os crentes em Cristo foram eleitos pelo Pai para a salvação. Eles foram remidos pelo Filho Jesus Cristo e foram chamados pelo Espírito Santo. Foram justificados de todo o pecado e serão glorificados quando no encontro com o Senhor Jesus Cristo. E tudo isso para sempre. Nós estamos ainda numa situação temporária aqui, estamos neste mundo, mas vai chegar um momento em que ou nós vamos para o céu ou Cristo vai voltar para nos buscar. E esta certeza nós temos, porque nós conhecemos o Salvador Jesus. O Evangelho é da graça de Deus, mas também é chamado o Evangelho, uma outra característica é o Evangelho da paz. Efésios 6:15 diz: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Através do Evangelho, o crente tem paz com Deus. Por quê? E como isso acontece? Porque ele tem paz com Deus? Porque somos reconciliados por Deus por Jesus Cristo. Enquanto isso não acontece, nós somos inimigos de Deus. Como um pecador perdido, nós somos inimigos de Deus, estamos separados dele e não há nenhum relacionamento. Mas o Evangelho da paz, ele produz essa reconciliação. Nós éramos inimigos e condenados por ele, mas agora nós somos amigos de Deus e salvos da sua ira por Jesus Cristo. É por isso que temos a paz perfeita com ele. Não há mais inimizade entre a minha pessoa e Deus, porque Jesus produziu a paz, ele nos reconciliou por causa da sua morte na cruz. E se hoje à noite você está assistindo e ouvindo esta mensagem, e você não conhece Cristo como Salvador, você está longe de Deus, não tem paz com Deus, há uma inimizade entre você e ele por causa do seu pecado. Jesus, ele morreu para produzir esta reconciliação, para trazer você para perto de Deus, para reatar aquele relacionamento e você ter paz com Deus. Jesus veio para isso. E o Evangelho é da paz exatamente por essa razão. Ele produz, quando a gente ouve o Evangelho e crê em Jesus, ele produz a paz entre você e Deus, entre Deus e você. O Evangelho também, uma outra característica é que é o Evangelho do Reino. Mateus 4:23 diz: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Sem Jesus Cristo, não é possível entrar no reino de Deus. Jesus disse para Nicodemos, um homem bom, mestre da lei, ele veio para Jesus querendo saber mais, ele dizia: Jesus, ninguém pode fazer o que tu fazes se não vier de Deus. E Jesus disse para ele: olha, você tem que nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não vai ver e nem vai entrar no reino de Deus. Então, sem Jesus Cristo, sem o Evangelho, é impossível entrar no reino de Deus. Uma outra característica do Evangelho é que é o Evangelho da glória de Cristo. 2 Coríntios capítulo 4 e verso 4 diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. A glória do Evangelho, ela excede a glória da lei, porque Jesus Cristo, ele é a glória do Evangelho. Ele é a luz que ilumina o homem. Ele é a luz que ilumina o nosso caminho. Ele é o Salvador glorioso que salva o pobre pecador. Toda a glória pertence a ele na salvação.
Quando uma pessoa é salva, não é porque ela foi muito legal e ela quis Deus, não. É porque Jesus foi misericordioso. É porque a glória de Jesus resplandeceu na mensagem do Evangelho e ele pôde então clarear para que a gente pudesse compreender e receber e aceitar o Filho de Deus como Senhor e Salvador da nossa vida. E uma outra característica do Evangelho é que o Evangelho, ele é o Evangelho da circuncisão e da incircuncisão. É o Evangelho para todos, para o judeu e para o não judeu. Gálatas 2:7 diz: antes, pelo contrário, quando viram que o Evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. Ou seja, o Evangelho ele é para todas as pessoas. É por isso que Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, e de fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Evangelho é para o judeu e para o gentio igualmente. É para todas as pessoas, para todas as nações, porque existe só um Salvador e só um plano de salvação para todos os povos de todas as épocas. Mesmo no Velho Testamento, a salvação estava apontando para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Uma outra característica desse Evangelho que Jesus deixou para nós é que é um Evangelho eterno. Não é um Evangelho daqui, temporário, ele é o Evangelho de Deus, ele é eterno. Apocalipse 14:6 diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. O evangelho de Deus não muda. Quando Jesus voltar no arrebatamento, depois do arrebatamento vai ter a grande tribulação. E o evangelho ainda vai ser pregado. Que evangelho vai ser pregado nesse tempo? O mesmo, de que Jesus morreu, que ele foi sepultado, que ele ressuscitou e que só ele é o Salvador do mundo, que só ele pode tirar a pessoa da condição de pecador perdido para a condição de pecador remido pelo seu sangue. É o mesmo evangelho, porque o evangelho de Deus ele não muda. Ele é o mesmo desde a eternidade passada e para sempre ele será. É só Jesus Cristo quem salva. Uma outra característica desse evangelho é que ele é o único evangelho. Gálatas 1:7 diz: mas ainda que nós, Paulo está falando, nós os apóstolos, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja condenado. Porque verdadeiro não há um outro evangelho. O evangelho verdadeiro, o evangelho de Deus, ele é o único. O chamado evangelho que não concorda com este que estamos falando aqui, ele não é de Deus, nem da Bíblia e nem da graça de Deus. E por último, a última característica do evangelho é que ele é o evangelho da esperança. Todos nós precisamos de esperança. Nesses dias estamos passando por uma situação difícil. Não sabemos quando a pandemia vai passar, mas nós temos esperança de que ela vai passar. De que tudo isso vai ter fim. E vai chegar o momento da gente não voltar à nossa vida normal de relaxamento, de estar longe de Deus, mas voltar ao trabalho, voltar às nossas atividades na igreja, a servir a Deus, mas de maneira melhor. Mas isso vai passar, porque nós temos esperança. Só o Evangelho dá esperança. Colossenses 1:23 diz: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O Evangelho de Cristo nos dá a esperança da salvação. O Evangelho que você ouviu quando creu em Cristo é o mesmo Evangelho.
E naquele momento você creu em Cristo porque Ele te dava esperança. Mas talvez você pode não estar crendo que Ele pode dar esperança para o pecador que ainda não conheceu Cristo. E eu queria dizer uma coisa para você. Você tem um pai, você tem uma mãe, você tem um irmão, você tem um tio, uma tia, você tem um amigo, você tem um colega, você tem um vizinho que não conhece Cristo ainda. E sem ouvir o Evangelho, eles não têm esperança nenhuma. Eles estão afastados de Deus e condenados ao inferno. Você que conhece este Evangelho, precisa pregá-lo para que essa pessoa possa ter esperança e possa crer neste Evangelho e ser salvo. O Evangelho de Cristo, ele nos dá a esperança da salvação. Nós somos salvos agora e estaremos com Ele para sempre. Jesus Cristo nos apresentará lá no céu, salvos, livres de todo pecado. É uma coisa absoluta, garantida e com toda certeza. Jesus não é mentiroso. Jesus não vai dizer uma coisa que Ele não cumpre. Todas as palavras, as promessas de Deus foram cumpridas, nem uma sequer caiu por terra. E Ele diz: eu dou a vida eterna. Jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão e da mão do Pai. Ninguém pode tirar. Mas a pessoa só pode estar nesta condição se ela ouvir o Evangelho e crer nele, e convidar Jesus para se tornar o Senhor e o Salvador da sua vida. Então, nesta noite, eu quero desafiar você que não conhece a Cristo. Deus preparou uma saída para você. Deus preparou um meio de salvação para você. Ele enviou o Filho dele para morrer por ti, para morrer no teu lugar. E nesta noite, você precisa deixar o Evangelho da Graça penetrar no teu coração. E aí você vai receber a salvação que só Jesus pode dar. Então, neste momento, daqui a pouquinho eu vou orar, mas nesse momento, se você está começando a crer no Evangelho, está começando a ter esperança na salvação que só Jesus pode dar, eu convido você a tomar uma decisão e a dizer: Jesus, eu reconheço que eu não conheço ainda o teu Evangelho, que eu preciso crer nele. Eu ainda não tinha pensado seriamente sobre o propósito de Jesus ter vindo a este mundo, mas agora eu estou entendendo, eu estou compreendendo e eu quero receber o teu Filho como Senhor e Salvador da minha vida. Receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E você vai ter realmente a certeza da vida eterna. E a garantia de que se você morrer antes de Jesus voltar, você vai para o céu. E se você estiver presente quando do arrebatamento, você vai encontrar com Jesus em vida. Porque Ele dá esta garantia para nós. Mas eu quero também nesta noite desafiar você que já conhece Jesus como Salvador. O Evangelho deu esperança para a sua vida. Mas agora você precisa anunciar esse Evangelho para dar esperança para as outras vidas. Como eu disse, para um parente, para um amigo, para um conhecido, para um vizinho, para aqueles que você sabe que ainda não conhecem Cristo. Não perca tempo, não percamos tempo, porque Jesus está mais próximo de voltar do que nunca. Os sinais estão começando a aparecer, já estão começando a demonstrar que isso está muito perto. A qualquer momento Jesus pode voltar. E se o seu pai, a sua mãe, o seu amigo, o seu parente, o seu vizinho não tiver ouvido o Evangelho de você, você vai ser culpado por isto e ele vai continuar perdido e não vai para o céu. Então essa é uma grande responsabilidade que nós temos, de pedir hoje à noite que Deus trabalhe no nosso coração e então mude as nossas vidas, que possa então falar conosco, de tratar o nosso coração no sentido de sairmos desta inércia, desse comodismo e começarmos então a pregar o Evangelho, seja pelas redes sociais,
e quando tivermos a oportunidade pessoalmente, porque as pessoas precisam ouvir que Jesus, Ele é o Salvador, que Ele perdoa os nossos pecados, que Ele pode salvar aquele que ainda não conhece Jesus como Salvador. E aí eu pergunto, seja para você que não conhece Jesus ainda, e para você que o conhece, o que você vai responder ao Senhor Jesus hoje à noite? Você vai continuar perdido? Você vai continuar sem esperança? Você que é pecador? Você gostaria de hoje, nesse momento, receber o Filho de Deus como Senhor e Salvador? Então, ora comigo.